Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio e esse é mais que especial porque estamos com uma dupla aqui sensacional no Movimente, o maior evento de educação de Minas Gerais, edição 2026. Que privilégio ter todos vocês, tanto aqui, essa audiência digital, como você que veio ao Expo Minas em Belo Horizonte curtir o calor humano, esse evento presencial, esse verdadeiro ecossistema que leva o melhor conteúdo para você, gestor educacional, professor, enfim, você que admira educação. E ao meu lado sempre ele, Guilherme Goulart. Muito bem. Bruno, e socorro, bicho. Porque para fazer dever de casa com os meninos, o menino já começa num sofrimento. Eu tô precisando entender como é que eu preciso me relacionar. Eu vou além, cara. Eu acho que o problema não é o dever de casa, não. Acho que você tá se relacionando mal com a escola. Será? Eu acho que o problema aqui... E eu trouxe alguém para socorrer a gente. Glória. Eu lancei um SOS aqui. Lançou? Pedindo socorro para duas especialistas queridíssimas. Cenário nacional, cenário internacional. Gente, dispensa apresentações. Elas que entendem tudo da relação família-escola. Uma salva de palmas para Roberta e Thaís. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Isso, sem dúvida que tem tudo a ver com a nossa missão de vida. Participar hoje aqui com vocês que estão no dia a dia da escola e que levam, né, para alunos, para família, para diretor, para professor, tanta informação de qualidade. Então, é um prazer. Meninas, quero começar perguntando o seguinte, e aí eu vou sentar na cadeira de gestor educacional, que é o desafio que nós, gestores, passamos a lidar nos últimos anos. Eu vou colocar como um fenômeno novo, que é a visão que a família, principalmente ali por volta dos anos 2000, o Jonathan Haider vai falar muito sobre a geração ansiosa, que é a inserção do smartphone, das telas e um certo complexidade da relação família-escola. A gente vê uma família fragilizada do próprio vínculo e transportando isso, quer dizer, levando isso para que a escola tente resolver, mas a família também está meio perdida nisso tudo. Meninas, me socorrem. Vamos lá. Vamos para começar aqui, assim, adoramos também o Jonathan Haidt, inclusive estivemos com ele num evento em Nova York e tem uma palestra nossa que fala sobre a geração ansiosa e nessa palestra eu falo sobre uma pesquisa recente que foi feita por uma psicóloga que chama Jean Twenge, que ela é especialista em gerações e analisar a diferença entre as gerações. E ela tem inclusive um livro que está traduzido para o português que chama iGen, é a geração I que nasceu com a internet na palma das mãos. Então essa pesquisa que ela fez sobre as gerações mostrou que nós vivemos a era da geração dos ismos, que são as pessoas que tomam atitudes e suas posturas a partir do imediatismo, do individualismo e do extremismo. E isso tem se refletido na relação da família com a escola. Porque o que acontece hoje? Todo mundo quer o que é melhor para si, quer agora, e se você não fizer, significa que você é meu inimigo, você não gosta de mim, você não quer saber do meu filho. Então, a verdadeira geração ansiosa não são esses alunos, né? São os responsáveis, todos nós adultos responsáveis, e os alunos são reflexo dessa geração ansiosa de adultos que a gente tem hoje em dia, Isso né? explica um pouco da grande demanda que a escola recebe de meu filho não gostou do professor desse ano, eu quero que você troque. Se você não trocar agora, significa que você não está cumprindo seu papel, eu vou cancelar você nas redes sociais. O que é isso? Individualismo. O meu filho não gostou. Eu quero que você mude agora, imediatismo. E se você não mudar, significa que você não sabe gerir uma escola? Extremismo. Né? Então, a geração ansiosa, quem é? São os pais. Só que sabe por que tá muito difícil? Porque, assim, até um tempo atrás, fazia sentido uma frase que as pessoas usam ainda até hoje, mas hoje não faz mais sentido, que é: a família educa e a escola ensina. Hoje não tem mais como colocar uma linha e dividir o que é papel de cada uma e uma só educar, a outra só ensinar.
Porque a gente vive tempos muito diferentes que não tem como a família isoladamente educar esse filho. Por exemplo, as famílias estão muito menores. Para muitas crianças, a primeira vez que elas se relacionam com outras crianças da mesma idade é quando elas vão para a escola. E aí que surgem desafios. Muitas vezes a escola chama a família, fala alguma coisa, a família fala assim, não, meu filho não faz isso que você está falando não é meu filho. Mas esse filho só convive com adultos quando ele está em casa. E num ambiente totalmente preparado para que ele não se frustre. E o lado da escola, não tem como a escola ensinar sozinha, porque hoje em dia essa criança, esse adolescente está chegando na escola sem a base de habilidades que é essencial para conseguir aprender. Então, paciência, foco, concentração, tudo isso a gente desenvolvia naturalmente, sem que os nossos pais precisassem ensinar isso pra gente. E hoje em dia, de um jeito, com a rotina da família, em que quase tudo hoje na nossa vida é resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado, sumiram os momentos em que naturalmente a gente desenvolvia tudo isso. Então é um desafio grande mesmo. Não, e muitas vezes a família não entende que o papel da escola não é replicar o ambiente perfeito personalizado que ela faz em casa e que não é para a escola se transformar em alguma coisa que o aluno personalize para ele também. Exatamente o papel da escola é colocar para essa criança adolescente a oportunidade de viver no mundo real, em que ele não é o centro do mundo, ele é numa sociedade ou num grupo de outros pares de idade próximas que, para o susto dessa criança, esses outros pares querem a mesma coisa no mesmo momento. E lá na casa dele não é só ele que quer, é só ele que pega. Então o papel da escola é gerar esse desequilíbrio nessa criança, nesse adolescente, para que a partir desse desequilíbrio venha a construção de uma base de competências. E aí a gente já chega no ponto que a escola não é só conteúdo mesmo, né? O Bruno traz uma frase que eu gosto muito. O pátio da escola é o lugar mais democrático do mundo. Dá de tudo. E todo mundo tem vontade. E todo mundo tem desejo. E todo mundo quer que o seu desejo seja atendido naquele momento. E o que E é no normal. pátio da escola não funciona. Assim. E aí começam as confusões. Então, mas é normal e é saudável que a criança ou adolescente tenha essa experiência de, nossa, eu não gostei do que ele falou, eu quero aquilo, o outro também quer. O que não é normal e que está acabando com a saúde mental dos professores, dos gestores, é a família querer para o filho a mesma coisa que o filho está querendo. Porque a criança hoje, né, todo mundo fala, nossa, eles estão mais espertos, né, mais maduros do que eu era na idade dele. Ele sabe exatamente o que ele quer, sim. As crianças sabem o que elas querem, mas quem sabe do que elas precisam somos nós. É isso aí. Entendeu? E o nosso papel é dar o que elas precisam, não o que elas querem. E só que os pais hoje têm uma dificuldade muito grande, porque isso gera um sofrimento imenso de será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu serei amado? Será que os outros pais vão me julgar de que forma? E aí chega o ponto em que o pai vai lá querer que a escola faça coisas que não são papéis da escola fazer. E também de apoiar posturas dessa criança ou do adolescente que não deveriam ser nem apoiadas e que em casa deveriam ser cobradas de forma diferente. O respeito ao professor, o respeito ao colega, né? Saber esperar a vez dele, saber lidar com coisas que ele não gosta, mas que são regras da escola, porque a escola tem que ter regra, tem que ter limite. E hoje tem uma dificuldade muito grande. Nós estamos apenas no início do ano letivo e nós já temos, essa semana, nós atendemos, eu perdi a conta de quantas escolas que todas estavam com questões muito sérias com a família. As famílias que não gostaram do uniforme novo. As famílias que não gostaram da professora que assumiu a turma agora. As famílias que não gostaram porque o filho agora está numa sala de aula que é a última do corredor e o pai acha que ele vai ter que andar muito até a sala de aula. Até o banheiro, é muito longe do banheiro. Um aluno de 6º ano, não é nem... O Léo Fraime esteve aqui ontem e ele trouxe um termo que eu gostei muito, que é o sacolão do mal. É um pai banana, criando um filho sem tempero, um goiaba, entregando para a sociedade um abacaxi e no final a escola que chupa essa manga. Eu achei uma analogia tão boba, mas de uma profundidade que é isso. Um aluno de 6º ano jogando, né, o futebol na escola de esporte, o amigo falou com ele, nossa, é um lixo! A mãe quer saber qual a punição que o colega vai ter. Então, é essa questão. E sabe o que acho que
a luz no fim do túnel é que, assim, tanto as pesquisas da neurociência comprovam, quanto nós temos essa experiência prática na relação aí com as escolas e famílias, é que a intenção desses pais é a melhor possível. Ele não tem a intenção de ser inimigo ou de atrapalhar a escola, mas ele não sabe que caminho seguir para conseguir o objetivo que é o dele, é que o filho seja feliz, que o filho consiga, né, ter dias leves, ser feliz. E por isso que é tão importante dar para esses pais informação de qualidade, essa porque é a eles descoberta. estão precisando disso. Já tem até pesquisa que mostra que quando a escola, como rede de apoio de confiança da família, dá para esses pais informação de qualidade, melhora muito essa educação que os pais dão para os filhos. Então, Deixa eu tenho eu uma fazer pergunta, só um ganchozinho. Escola de pais é importante, a formação do pai é importante, Sim, então, mas é difícil levar esse pai para dentro da escola, porque falar sobre a capacitação do pai, caramba, Ele não isso tem é, tanta disponibilidade. esse é não o se momento. mostra tão disponível. A gente tem que mostrar pro pai. Não tem manual, mas existem caminhos mais seguros. Mas para levar esse pai dentro da instituição. É muito difícil. E a gente, nosso trabalho como... Nós estamos juntas há 36 anos, né? Mas como sócias estamos juntas há 12 anos no SOS Educação. E a gente começou com foco 100% na família. O que foi acontecendo ao longo dos 12 anos foi que, de uma forma orgânica, a gente foi também passando a entender muito os desafios da escola por parte da gestão. E hoje a gente tem um trabalho também com a gestão escolar. Mas, e desde o começo, a gente foi percebendo isso, que a escola até tenta, né, chamar para uma palestra, fazer um trabalho de escola de pais, e é muito difícil conseguir levar essa família para lá. E aí tem 2 pontos. Um que é um trabalho de formiguinha mesmo, de persistência. A gente vê muita escola que a gente foi para palestra um ano depois, chama um ano depois e vai, cada vez vai tendo mais família, uma vai falando para outra. E outro, que é uma estratégia que a gente usa nas nossas escolas. A gente tem um grupo de escolas parceiras, que todo mês a gente faz um encontro com as equipes de gestão e todo mês um encontro com as famílias. E o que a gente faz nesse encontro com as famílias, é muito difícil hoje em dia a família ir para um encontro para ela ser para a escola, ser formação de pais. Os pais querem saber o que fazer para resolver o problema de hoje. O filho que está chorando na hora da lição de casa, o outro que não foi convidado para a festa do colega. E a gente faz isso. A nossa abordagem é pegar pelo problema, do desafio que o pai está vivendo agora. E aí, a partir desse desafio, levar estratégias para eles e ir para os outros pontos da rotina. que é sabe, todo artista tem que ir onde o povo está. Então, assim, onde está A demanda, né? o que é A dor dele, porque é lógico que a Nós gente tentamos, poderia, né? a gente já tentou, a gente criou curso para o pai, várias pra estratégias. prevenir, né? A gente queria que chegasse o Se ponto você que assistir isso, fizer isso, você não vai ter problema pro seu filho fazer tarefa, ele vai gostar de estudar, mas ninguém quer a prevenção, né? As pessoas veem quando elas estão com o E problema. não é nem que elas não querem, é que nós vivemos hoje no mundo que a dinâmica tá tão maluca, parece que as pessoas também não têm uma dificuldade de enxergar que essa sensação de que está passando rápido demais, na verdade não é o tempo que está passando rápido demais, o dia continua a ter 24 horas para todo mundo. Nós é que estamos correndo tanto que a gente tem a impressão que o mundo está passando rápido demais, o tempo está passando rápido demais. Eu até faço analogia com quando você está dirigindo numa avenida, num dia de semana, num final de semana que está super tranquilo, não tem nada, você consegue fazer a velocidade máxima daquela avenida, você nem repara o que tem ali do lado, você passa e não enxerga. Aí você vai num dia que está um trânsito parado, devagarinho, você, nossa, abriu essa loja, olha aquela placa ali, aí você enxerga uma pessoa. Quem é que mexe na velocidade? Somos nós. Só que a gente está sendo engolido pela dinâmica do mundo. E o nosso pressuposto de que, na verdade, a nossa missão é unir família e escola. Então, nós fazemos o possível para não abanar fogo ali, sabe? Porque tem muita gente que gosta de, sabe, plantar um problema ali. Até por isso que eu acho que assim, a gente tem um trabalho muito forte nas redes sociais. Hoje a gente tem um Instagram bem conhecido entre as escolas, entre as famílias, mas a gente não chegou nos milhões e milhões de seguidores porque a gente preza muito isso. O objetivo não é causar mais ali nessa relação que já está muito tensa. Né? Até porque o nosso pressuposto, assim, é que a gente precisa conseguir ajudar a escola a puxar e conquistar essa família como parceira. E isso vem
da minha missão de vida. Então, o SOS Educação, ele faz sentido para nós porque ele nasceu, na verdade, que nasceu da Thaís, né? Mas a história eu tenho como missão de vida devolver para a educação o que ela me deu. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios, eu tive uma paralisia cerebral no momento do nascimento, e a primeira escola em que meus pais foram me matricular não me aceitou. Disse que eu não ia aprender e que eu ia atrapalhar os alunos que estavam ali já cursando o primeiro ano. E meus pais foram pedir para uma outra escola me aceitar e se comprometeram em serem parceiros da escola para que a escola pudesse descobrir como me ajudar a partir dos desafios que eu tinha. E então eu sou a prova viva de que a parceria entre família e escola é capaz de produzir resultados que nenhuma outra ferramenta e nenhuma das duas instituições sozinhas conseguirão. E então eu consegui me realizar na área de educação pelo trabalho que a minha família e a escola que me aceitou fizeram juntas. E aí, quando eu já estava adulta, já uma profissional bem-sucedida na área de tecnologia na educação, eu achei que estava na hora de realizar o meu sonho, porque a minha missão, que é a educação, estava andando. Foi quando, de novo, me disseram, não, você não pode, porque os médicos diziam que o grande sonho é a maternidade, e me disseram que eu não ia conseguir levar uma gestação até o final. Mas eu decidi que eu ia tentar. E foi assim que passei realmente uma gravidez de altíssimo risco, mas nasceu a Thaís, a realização do meu sonho da maternidade. E, inicialmente, eu comecei a levá-la comigo, eu já viajava para eventos internacionais, fazia um trabalho pelo mundo aí na área de educação, e eu levava ela comigo nesses eventos. E aí... Bom, e aí eu fui para a área de educação, dei aula há muito tempo e comecei um canal no YouTube em que eu ajudava as famílias a ajustar a rotina, tipo um super nene da educação, era um reality show mesmo, que eu ia na casa da família. E logo no começo desse canal eu percebi que as famílias estavam precisando muito de ajuda, porque eu comecei a receber muita mensagem lá em 2014. E percebi que eu estava precisando da ajuda da minha mãe, que também me ajudava muito a planejar, a pensar o que eu ia sugerir para cada família ajustar e tal. E sempre que eu colocava em prática as sugestões que ela dava super certo. E o filho começava a gostar de estudar. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. Eu falo que foi assim que a Thaís me roubou, né, de uma carreira de executiva. Eu fui professora há muito tempo, fui gestora de escola, mas depois eu fui para a área de tecnologia na educação e eu era executiva de uma empresa na área de tecnologia na educação, quando ela me convidou para trabalhar com ela. E aí, nesse convite, eu vi a oportunidade de eu juntar a minha missão, que é a educação, com o meu sonho da maternidade. Aceitei o convite, mas eu falo que antes da Thaís se tornar minha chefe, né, porque a gente tem que educar bem os filhos, porque senão um dia eles viram chefe da gente. Aí eu falei para ela que antes da gente começar a trabalhar juntas, eu queria buscar respostas sobre o que teria me ajudado a superar os desafios que eu enfrentei. E nós fomos juntas para os Estados Unidos estudar neurociência cognitiva. E foi nas universidades americanas onde nós estudamos que eu descobri que eu sou a prova viva de algumas das pesquisas recentes da neurociência, entre elas a neuroplasticidade. Que o que aconteceu comigo foi que, diante dos estímulos que meus pais me deram, porque meus pais eram pessoas muito simples, meu pai era um pedreiro, minha mãe uma dona de casa, mas eles saíram comigo da maternidade decididos que eles iam focar no meu potencial e não na minha deficiência. E eu acho muito legal falar isso hoje, porque a inclusão é um dos grandes desafios da escola hoje. Porque quem está decidindo a inclusão no Brasil não é a escola nem a família, são os legisladores que nunca entraram dentro de uma escola. Aí estão enganando todo mundo, mas não é por mal, porque eles nem sabem o que é. E achando que, tá bom, todas as crianças neurodivergentes com deficiência atípicas, todo mundo é a mesma coisa. Vou pôr todo mundo lá dentro da escola e falar que a escola tem que pôr um profissional de apoio. Não vai funcionar, gente. Tá ruim para todo mundo. Os professores não aguentam mais. A gestão da escola com a pressão em cima de coisas. Contrata profissional. Mas cadê? Onde tem? Agora, aí começou o ano todo mundo. Não, agora está resolvido, porque agora esses profissionais vão ter 200 horas de formação. Que profissionais? Que formação? Só criou um mercado novo. Porque tem um mundo de gente vendendo curso de coisa que ninguém sabe o que é. Deixa eu abrir um parênteses e falar que tem gente boa também, inclusive aqui de Minas, tá? A Priscila Boy é uma. A Priscila vai estar aqui, acho, algum dia de evento. A Priscila é fofa, a Priscila é uma grande que amiga nossa. Já vem ajudando e fazendo formação para a escola na área de inclusão, antes disso ser um mercado, tá? Então ela é uma que a gente respeita muito. Mas as famílias cobram da escola como se fosse possível fazer o que está escrito no papel,
ou como se o que está escrito lá fosse possível para todas as crianças. Eu sou a prova viva de que a inclusão é necessária e possível, né? Mas eu sei que não é legislador... Da forma como é feito. A gente tem um desafio aí, não é simplesmente a legislação que está tendo problema. Nós estamos tendo problema com o Conselho de Medicina, que está laudando de qualquer forma. Nós estamos tendo problema com o jurídico, Tá resolvendo na caneta? que está resolvendo na caneta e chega para a escola e fala assim, eu quero uma reintegração desse aluno imediata com um professor individual. Você não está entendendo o buraco que você está abrindo na A própria educação. legislação fala que a decisão sobre é do pedagogo, porque ele é especialista. Só que ninguém aceita, porque aí vem todo mundo de fora. A família achando que o parceiro dela é o juiz, o advogado, não sei quem, né? A sociedade como um todo. A gente estava agora dando a palestra aqui, a gente estava falando disso, que a gente vive um momento em que, para a sociedade toda, na narrativa que foi criada, parece que a escola é a vilã de tudo. Então, isso. até, por exemplo, se você for ver... Nós somos inimigos, você sabe, né? Das famílias. Então, a família pensa que é. Parece que é isso. Parece que ela manda o filho dela pra sofrer na escola. Acontece uma coisa errada em uma escola, um caso isolado, isso vira notícia, vira link Como se todas as compartilhável. escolas fizessem. E os pais chegam no dia seguinte na escola dos filhos achando que a escola deles também. Vai ter o professor que vai fazer uma coisa errada. Enfim, a gente vive nesse momento muito difícil, que parece que a escola é a vilã. Então, mas tem, nesse caso, né, disso tudo que a gente falou agora, como é que a gente poderia ir por um caminho que tornaria tudo mais leve e mais benéfico, inclusive para quem é o objetivo, que é o estudante? Na parceria família-escola. Se a família, ao invés de ir no advogado e falar, olha, a escola não está pondo alguém lá para acompanhar o meu filho, se a família for na escola e falar, meu filho precisa, se a escola falar, não precisa, a família fala, então vamos juntos acompanhar isso aí, acabou o problema. E aí vem um outro desafio, a aceitação da família por parte do que a escola é a profissional, mas a família vê um corte no Instagram, Exatamente. E aí acha que desconstrói tudo isso e fala assim, não é só isso, a escola né? está mentindo para mim. Para não é só reestruturar isso... Se a gente parar pra pensar, dos grandes motivos que impacta a família é justamente, por exemplo, essa era uma pergunta que eu iria fazer, mas como o nosso tempo já está escasso, que era sobre o fato de que é maravilhoso ver a popularização de conteúdo técnico chegando a mais pessoas. Como, por exemplo, uma coisa que é formidável, que é a educação positiva, só que quando às vezes ela é lida por alguém que não tem ali a pedagogia, aí vira um caos. Aí o que era para ser libertador para a criança, uma escuta que privilegia e respeita a criança, se torna uma libertinagem, se torna uma personalização, e aí se torna dor para todo mundo. Vira, em vez de educação positiva, educação permissiva. E aí, qual que é a grande questão que as pessoas não estão olhando? É que quem sai prejudicado são as próprias crianças e adolescentes, são os alunos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta. Olha que paradoxo, assim, olha. Eu vivi essa experiência horrível, que marcou a minha vida inteira. Meu pai faleceu, ele já estava com um processo de Alzheimer, mas ele não esquecia, vivia contando do dia que a escola falou que não ia me aceitar porque eu ia atrapalhar os alunos. Então marcou a vida, a minha, do meu pai, dos meus irmãos, de todo mundo. Mas eu falo que quem fez de mim o que eu sou não foi a escola que me recusou, foi a que me aceitou. É essa escola que faz parte da minha vida. Mas se eu tivesse nascido hoje, com toda essa legislação que cada hora vão lá e mudam alguma coisa e acham que melhoraram, eu não me tornaria a pessoa que eu me tornei. Porque eu não passaria pelo que eu passei da minha família aceitar que a escola é que ia decidir para que turma eu ia, o que eu ia fazer, o que eu conseguia ou não, o que era estímulo que eu precisava. Porque hoje, no desespero, o que todo mundo quer? Protege, não deixa, cuidado, não... E às vezes, quantas famílias querem profissional de apoio acompanhando um aluno que não precisa, que ele está sendo prejudicado por isso. O que só porque ele tem direito de uma coisa, acho que tem que fazer. Não é todo aluno de altas habilidades que tem, só porque tem o direito de acelerar a série, não é que para todos vai ser a melhor coisa, né? É a bengala social que está acabando com o tributário. Existem uma série de benefícios fiscais, uma série de coisas. Só que quem vai pagar essa conta toda já é um outro problema. Gente, a gente está entrando num buraco que tem que ser...
Eu acho que, Bruno, nós vamos usar mais uns 5 Vamos. podcasts de... Eu acho que a valorização da escola e o respeito à educação. É isso. Essa é a base. Porque se eu valorizo e respeito, eu vou primeiro acreditar, vou acompanhar. E pode ser, a escola erra, gente. Educador erra, gente. Claro. Né? Então vamos Lógico. consertar isso aqui junto. Agora, a partir do pressuposto que não sabe, que tá errado, que eu tenho que Quer vigiar, fazer o mal, né? aí prejudica todo mundo. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu tenho certeza que você estava desejando que eu não chegasse ao fim, mas infelizmente elas têm um voo daqui a pouquinho, então eu preciso liberá-las desse episódio. Mas a gente já conversou aqui, tem a promessa de mais um episódio lá em São Paulo. Então aguarde, acompanhe as redes sociais do Boss. Meninas, muito obrigado, beijos. Fique com Deus e continue acompanhando a gente aqui no podcast, porque o movimento não para. Muito obrigado pela sua audiência, até mais, lembre sempre, o Boss tá on. Valeu.